Boa tarde, hoje, terça-feira, 7 de outubro de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Bancários acabam greve e voltam ao trabalho nesta terça-feira. Temperatura no estado está mais quente no período da primavera. Vilma culpa Dilma e Rosalba pela derrota em Mira em 2016. Jean Paul Prats, presidente do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia, é o nosso entrevistado hoje, agora no RN Acontece. Os bancários decidiram encerrar a greve nesta terça-feira. Com a volta do funcionamento do serviço, os natalenses enfrentaram longas filas. Na agência do Banco do Brasil do centro da cidade, a fila dava voltas para atendimento nos caixas eletrônicos. Com o fim da greve dos bancários, os natalenses correram para as agências nesta terça-feira. Logicamente que a gente paga tudo atrasado, tudo com juros, né? Isso não é bom para a gente, né? Com as contas atrasadas, o jeito foi enfrentar mesmo a longa espera. Aqui neste outro banco, a fila tomou conta até da calçada. Cheguei cedo para pagar minhas contas, né? Tá atrasada. Não tenho como pagar, porque nas lotéricas não recebe até R$700. A greve dos bancários durou 8 dias. Os trabalhadores decidiram retomar o trabalho nesta terça-feira, após aceitarem a proposta de reajuste salarial de 8,5%. Mas mesmo com o fim da greve, houve reclamação. Este cliente disse que não encontrou na agência do Banco do Brasil da Cidade Alta envelopes para depósito. Quando você vai pedir um envelope, não pode colocar um envelope porque diz que a máquina está travada. É uma tecnologia que vai fazer ela voltar, entendeu? Aí não dá informação direito, a gente tem que esperar, mas não dá uma previsão. Não diz se é 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas. Quer dizer, você tem que estar esperando aqui até a boa vontade deles, vir dar uma informação, dizer alguma coisa. Você fica esperando e não consegue fazer o depósito. A greve acabou, mas é preciso ter paciência e até que a roda volte a girar novamente, como de costume. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta terça-feira, né? A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: Dilma vence em todo o estado, Henrique em 109 municípios. O destaque aqui da Tribuna do Norte, Jornal da Família Alves. O jornal diz aqui, na manchete principal: RN bate recorde de abstenções no Rio Grande do Norte. 391.478 não foram votar. E para o governo, outros 315.236 votaram nulo. Então, muita gente deixou de escolher seus candidatos no último domingo. Agora eu quero dar uma dica, uma sugestão para você, empresário do nosso estado. Você sabia que em Natal existe uma empresa focada em desenvolvimento humano e organizacional? A San Martin e Nicholas é especializada em desenvolver pessoas e empresas e tem uma gama de treinamentos para você e sua equipe. A San Martin e Nicholas é a única empresa do Rio Grande do Norte que oferece um programa de líderes voltado apenas para gestores e proprietários de empresas. Além disso, oferece treinamento para os seus líderes e suas equipes de venda, através de uma metodologia de treinamento inovadora e exclusiva, proporcionando resultados excepcionais. Faça como mais de 165 empresas e vai descobrir uma nova maneira de desenvolver pessoas e otimizar resultados. Acesse o portal www.portalsmn.com.br. Vou repetir, www.portalsmn.com.br e mude já os resultados da sua empresa. Veja a seguir, temperatura no estado do Rio Grande do Norte está mais quente no período da primavera. Eu volto em instantes, o RN Acontece. A temperatura no estado está mais quente no período da primavera, não é por conta somente da eleição, não. A previsão é que os termômetros alcancem 30 graus. A estação mais florida do ano está se destacando quando o quesito é temperatura quente no Rio Grande do Norte. A previsão do clima indica que os últimos 3 meses do ano alcançarão temperaturas vistas apenas no período do verão.
A temperatura máxima nos dias de primavera é de cerca de 28 graus, mas os termômetros estão marcando até 30 graus nesses últimos dias. Uma diferença que os natalenses e turistas estão sentindo na pele. Muita água, para hidratar, para refrescar, tem que estar bebendo muita água. Água de coco, lógico, hidrata bastante, e o chapéu, lógico, protege do sol, além do protetor solar, que é muito importante. De acordo com o meteorologista da Imparne, Gilmar Bistrotti, variações climáticas como ventos mais fracos e a taxa de umidade são algumas das razões para o aumento do calor. Nós observamos que a estação ventosa aqui no litoral, que ela ocorre entre os meses de agosto, setembro e outubro, ela está apresentando ventos um pouquinho mais baixo que o normal. Isso está colaborando para que haja esse aumento da temperatura. E outro fator é a umidade relativa do ar. Nós estamos observando a manutenção da umidade acima de 80%. Isso aí mantém a umidade concentrada, e essa umidade concentrada nos baixos níveis da atmosfera mantém essa concentração de calor, colaborando também para esse aumento da temperatura. Segundo o meteorologista, a mudança no clima pode alterar o cotidiano da população. Se você tem uma mudança no clima, um aumento da temperatura ou diminuição da temperatura, você provoca a busca do conforto. Se você tem aumento da temperatura, você vai usar mais o seu ar-condicionado, você vai beber mais água, você vai criar uma mudança na economia devido a essa alteração no clima da região. Bom para os comerciantes que aproveitam a oportunidade para alavancar as vendas. Com esse sol a gente vende bem, né? Mas quando não está fazendo sol, aí enfraquece. O pessoal está mais bebendo do que se tratando, né? Com água, principalmente com água potável, água mineral. Eleições 2014. Henrique Eduardo Alves deve ter respirado aliviado ontem ao ler a nota de Dona Vilma sobre o resultado das eleições no Rio Grande do Norte. Num primeiro momento, Vilma culpou a presidente Dilma e a governadora Rosalba por não ter sido eleita senadora. Na nota que encaminhou à imprensa, Vilma diz assim, sem citar nomes, abre aspas, fiz uma campanha propositiva, ouvindo a população, incorporando suas ideias em projetos inovadores para cuidar das pessoas, tendo como referencial minha história de luta e realizações em favor do povo. O resultado mostra, indiscutivelmente, que mantivemos a confiança de muitas pessoas. Porém, um fato incontestável revelado nesta disputa eleitoral para o Senado foram as estruturas utilizadas nos poderes executivo, federal e estadual e sua influência nos resultados desta eleição em favor da candidata vencedora. Fecha aspas. Olha, trata-se de uma acusação grave. A vice-prefeita de Natal acusa Dilma e Rosalba de uso da máquina para favorecer Fátima Bezerra, a senadora eleita no último domingo. No passado, a ex-governadora também foi alvo de acusações desse tipo. Vilma foi acusada de usar as estruturas públicas para eleger Carlos Eduardo Alves em Natal e ela própria a reeleição em 2006. Em 2010, o então governador Iberê Ferreira de Souza era candidato à reeleição, com Vilma disputando o Senado. Naquela eleição, houve quem apontasse o uso da máquina do governo. É sempre assim. Por mais que se estabeleçam regras e as regras existem, os agentes públicos sempre encontram meios para favorecer seus grupos políticos em campanha. E mesmo que hajam dentro da lei, deve agir sempre, há quem veja favorecimento. Se a bronca de Dona Vilma é com Dilma e Rosalba, por enquanto, Henrique Alves pode respirar aliviado. Porque uma parcela do vilmismo culpa os Alves e José Agripino pelo insucesso de Dona Vilma. A preocupação maior agora da campanha do PMDB é motivar Dona Vilma a pedir votos para Henrique no segundo turno da campanha estadual. Representante de ampla parcela da população, como bem ressaltou ontem Dona Vilma em nota, Dona Vilma não quer apenas influir na campanha de Henrique na segunda etapa do atual jogo eleitoral. Algumas fontes me revelaram que Vilma já mira na sucessão de Carlos Eduardo Alves em 2016.
Na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica de todo o Norte e Nordeste e não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança e qualidade para manter sua saúde sempre em alta. E tudo isso por um preço bem pequeno. Ligue agora para o telefone 3220-5021 e garanta seu plano. Apvida, saúde ao seu alcance. Veja a seguinte entrevista com Jean Paul Prats, do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia e primeiro suplente da senadora eleita Fátima Bezerra. Eu volto em instantes. O RN Acontece. O advogado e economista, diretor do Centro de Energias Renováveis, Jean Paul Prats, é o primeiro suplente da senadora eleita Fátima Bezerra. Boa tarde, Jean Paul. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer. Qual será seu papel, nesse mandato da senadora eleita Fátima Bezerra? Jorge, desde o início a intenção era ampliar o mandato. Você sabe que um deputado federal, uma deputada federal, como Fátima, tem um destaque num setor, em vários segmentos, né, mais vinculados à área social, aos direitos individuais, né, e isso ela desempenhou espetacularmente. A educação, a parte dos movimentos sociais, a parte da agricultura familiar, pesca artesanal, vários segmentos, né, que são ligados à Fátima historicamente. Mas o mandato de Senado, ela espera, pelo menos ela espera de nós, os dois suplentes, que a gente consiga ampliar esse mandato também para outras áreas, né? Existe, por exemplo, um espaço que a senadora e candidata presidencial Marina deixou, há outros espaços a ocupar na área de desenvolvimento sustentável, na área de desenvolvimento econômico mesmo, tanto nacionalmente quanto principalmente para o estado do Rio Grande do Norte, elevar esses nossos pleitos ao nível do Senado de fato e de direito. Nós temos recursos naturais fortíssimos, basicamente subaproveitados. Um exemplo foi a eólica, que nós conseguimos tirar dessa inércia, mas nós temos que atuar agora para modelar outros segmentos e tirá-los da mesma estagnação. Temos o petróleo, temos a mineração, temos o sal, temos a própria agricultura familiar conjugada com o agronegócio no Rio Grande do Norte, que é perfeitamente factível, porque as diferenças não são tão grandes, para gerar agroenergia, por exemplo, recuperar aquela situação do biodiesel, dos biocombustíveis, mas também gado e agricultura convencional. Então, assim, há vários, fora o turismo, que está extremamente maltratado, não só nas situações básicas, né, de divulgação, etc., todos esses pleitos mais usuais, como também no próprio planejamento das cidades, e principalmente da cidade de Natal. Você teve obras agora recentemente, que eu tenho feito um pouco de crítica, que absolutamente não privilegiaram a mobilidade urbana sustentável, aquela da bicicleta, aquela do pedestre. Você vê, para parar aqui na frente, para vir a entrevista hoje, aqui na Raimundo Chaves, simplesmente não tem lugar, e também não tem lugar sequer para encostar o carro e muito menos para andar. Você vê a questão das calçadas da cidade. Então, assim, uma cidade que se propõe ser turística não pode ter acesso para o aeroporto como a gente tem. Aquilo virou um programa de índio. Esse exemplo aqui da Raimundo Chaves é uma das obras de mobilidade. Novas, quer dizer, recém-concebidas, mas provavelmente com a cabeça de anos 60 e 70. Não pensou no pedestre. Então, imagine você reproduzir isso em locais mais turísticos do que esse, fora essa questão dos acessos do aeroporto. Você é o primeiro suplente, quem é o segundo suplente de Fátima? É Teodorico Bezerra Neto. Sim, Teodorico. Que é muito ligado justamente a uma outra região importantíssima, né? O Agreste, né? E o Trairi, e que traz também uma contribuição muito grande. E a combinação, é importante dizer isso, nós três nos combinamos, né? De completar esse mandato, de não ficar em casa dois suplentes esperando a chance de Fátima ter um ministério ou se candidatar a alguma coisa. Nós vamos trabalhar juntos dentro desse mandato, dublando ou triplicando Fátima e a ação dela, inclusive nas cidades. Qual é a avaliação que você faz da campanha, né? Uma campanha de Fátima vitoriosa, mas de um modo geral, qual é a avaliação que você faz da campanha?
Olha, para nós, eu prefiro sempre analisar o nosso lado ao invés de ficar culpando pessoas ou dizendo por que nós avançamos eventualmente em cima de defeitos dos outros. Eu sempre fiz de justiça e quero até deixar consignado isso. Fui secretário da governadora Vilma, tenho uma gratidão por ela, que eu sempre expressei em todas as minhas falas durante a campanha, mas considero que ela cometeu um erro estratégico, aliás, 2 vezes, né, ao mudar, principalmente nessa última vez, ao mudar de lado. Nós continuamos no mesmo lado. Quando eu assumi aquela secretaria, eu tinha Dilma ao meu lado, Lula ao meu lado, né? Tinha o PT nos apoiando e tinha Robson no governo, né? Então nós ficamos no mesmo lado. Quem tomou uma decisão, eventualmente por razões que ela deve ter tido, foi Vilma. Então, nesse caso, não é uma questão de gratidão, nada de absolutamente não se vincula a isso. Nós fizemos, então, com Fátima, uma campanha que, desde o início, se acordou que seria uma campanha limpa, sem agressão nenhuma, propositiva de verdade e ressaltando o currículo de Fátima, o merecimento dela, como 2 vezes deputada mais votada do Estado e com realizações concretas a mostrar, para ser promovida, digamos assim, ao Senado e não aposentada. Então, eu acho que o povo entendeu essa mensagem e deu essa bonificação, essa promoção à Fátima por merecimento. Segundo turno, na marcha das apurações da Rádio 96, Portal no Minuto, no último domingo, eu conversei com o Robson, conversei com o Henrique, conversei com Fátima e há gestões do deputado federal Henrique Eduardo Alves de articular e pressionar o PT do Rio Grande do Norte a uma situação mais neutra nesse segundo turno da eleição. Por quê? Porque o vice de Dilma é do PMDB, Michel Temer. Até que ponto o senhor acredita que Brasília pode influenciar no jogo do segundo turno e nesse compromisso do PT fechar a serrafilheira em torno de Robson Faria? Olha, da mesma forma que Brasília provavelmente entendeu, e parece que entendeu até hoje, o fato de que a campanha de Henrique não fez campanha para Dilma. Então, nós também, aqui no Estado, podemos alegar a mesma razão. A razão que foi alegada lá é que havia uma configuração local diferente da nacional que justifica determinadas atitudes. Mas nesse segundo turno, por exemplo, a presidente que disputa o segundo turno também vai precisar amarrar seus exércitos. Mas nós temos aqui uma situação específica no Estado de uma concorrência muito grande, uma eleição que vai ser muito acirrada por merecimento dos 2 candidatos. Os 2 têm realizações a mostrar, a justiça seja feita, os 2 têm um currículo muito forte e o eleitor, na verdade, mostrou até pelo grau de percentual de não voto, apesar de haver também o feriado, o fator do feriado, que ele não estava totalmente convencido ainda por nenhum dos 2. Então, há um grande contingente a conquistar. Há o fator Robério, que eu acredito que deve pender mais para o lado de Robson do que para o lado de Henrique, apesar de dizer oficialmente o partido, pessoal, hoje de manhã, em entrevista a mim no rádio, Robério disse que vai defender na plenária do partido no próximo sábado a posição de neutralidade. Pois é, mas assim, o eleitor em si tem um perfil muito mais próximo do eleitor de esquerda, do eleitor que hoje está com o Robson, ou que esteve com o Robson no primeiro turno, do que com o de Henrique. Mas eu acredito, enfim, que essa questão da posição do governo federal vai ficar um pouco independente. Nós vamos, contudo, apoiar Robson. Fátima deu essa orientação. Que o PT não vai tirar o pé do acelerador? Nós não vamos tirar o pé do acelerador. Fátima vai para dentro, vai para junto. Robson foi um grande companheiro. Nós unimos estruturas de campanha, isso nos ajudou muito. Foi realmente uma parceria muito positiva, com todas as equipes juntas, trabalhando juntas, planejando juntas as ações nos interiores, na capital. Então, isso vai continuar. Não tem sentido desfazer esse processo, desengatar essa máquina. Ela vai continuar e provavelmente com mais força. Jean Paul Prats, como é que você avalia o alto índice, né, de votos brancos, nulos, abstenções? O não voto, né? Tem crescido isso, o não voto? Isso no Brasil todo é uma coisa muito preocupante. E até é preocupante também, claro, é a minha primeira eleição, né, em cima de carro, essas coisas, não é a minha primeira eleição na vida, mas participando de organização, planejamento, mas em cima de carro, vendo as pessoas, né, na condição de candidato, eu fiquei muito preocupado assim, com algumas reações de pessoas que simplesmente estavam completamente anestesiadas no processo eleitoral. Você vê, Diógenes, nenhum candidato ousou propor grandes comícios, por exemplo. Se você chegasse numa cidade média, não digo nem as pequenas, mas média, e já propusesse fazer um comício, a rejeição era grande. Eu não saio de casa para ir ver comício de político falando. Isso é um sinal muito importante que a gente detectou. Tanto que a campanha foi muito para esse lado, não só das redes sociais, mas principalmente no interior, onde não tem essa penetração toda. Não, mas na
entrar na casa das pessoas, realmente Corpo a corpo, conversar né? com as pessoas dentro de casa, não é nem corpo a corpo em feira. Era assim, você tinha que passar nas ruas, entrando, com licença, olha, eu estou aqui para apresentar meu candidato, etc, etc. E eu acho que isso vai acontecer mais na próxima eleição para as cidades, obviamente, porque é uma coisa mais local, também vai acontecer isso. Enfim, o cidadão não está procurando o político como Messias, como alguém que vai resolver todos os problemas. Ele simplesmente se coloca numa posição de receber os currículos e dizer, olha, eu vou votar em você, vou dar um voto de confiança a você, porque você veio aqui me falar de você. Primeiro turno, rapidinho, foi marcado por agressões, insultos, de parte a parte, escândalos. O segundo turno vai ser marcado mais pelo debate de ideias, rapidinho. Você diz aqui no Estado? No segundo turno. Eu acho que sim, eu acho que é um espaço onde dois têm espaços iguais agora e tem muita possibilidade de fazer debates sobre projetos. Os debates de projetos, alguns são muito parecidos, mas tem detalhes que podem fazer a diferença. É isso aí, eu queria agradecer João Paulo Prates, do Centro de Energias Renováveis aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Jorge. Obrigado a todos. E lembrar vocês, na quinta-feira, 22 horas aqui na Band, teremos o segundo debate, o debate com os candidatos ao governo no segundo turno, 10 da noite aqui na Band. Eu volto amanhã.